Havendo quórum regimental, declaramos aberta a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia Legislativa. Coloco em discussão a ata da 12ª reunião ordinária, previamente enviada aos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Registro a presença do nosso vice-presidente, deputado Matheus Cadorim, também deputado Fabiano da Luz, que está online, deputado Nilson Berlanda, agradecendo a presença dos senhores deputados. E hoje a nossa reunião tem como objetivo principal receber a representação, o presidente do Instituto de Metrologia de Santa Catarina, IMETRO. Então temos a alegria de receber o senhor Alexandre Sorato, que é presidente estadual do IMETRO, através de requerimento de nossa autoria, para falar, discorrer sobre a avaliação da conformidade de produtos e serviços, bem como acerca da confiabilidade metrológica dos instrumentos e produtos. Nós vamos inicialmente ouvir o presidente Alexandre para fazer as suas considerações, suas explanações por até 15 minutos, também não sei se vai ter alguma apresentação, e depois abrimos então para perguntas e questionamentos dos deputados, já parabenizando pelo excelente trabalho que tem sido realizado pelo presidente e pelos profissionais do IMETRO, que muito honra e dignifica a nossa querida Santa Catarina. Muito bem-vindo, palavra com Vossa Senhoria. Deputado Nilson, deputado Mioto, obrigado pelo convite dessa comissão tão importante. Boa tarde aos deputados que nos ouvem aí à distância, e dizer que é uma satisfação muito grande para o IMETRO receber esse convite e poder falar nessa comissão de economia, tecnologia, que tem tudo a ver com a atribuição do Instituto. Eu costumo dizer que o IMETRO, muito antes de ser um órgão que ele é muito reconhecido por defender o consumidor, mas muito antes disso, de propiciar o comércio justo, ele trabalha em prol das empresas quando ele traz a concorrência leal no mercado. Isso é um ponto que quase não é discutido, quase não é percebido, quase não é valorizado, e que tem tudo a ver com a economia, regulando o mercado, trazendo a justa concorrência, fazendo que o bom empresário possa competir num mercado equilibrado, num mercado onde não se tem fraudes. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes. Eu convidei alguns amigos e colegas do IMETRO para nos acompanhar. Alguns, inclusive, são fiscais. Possivelmente, algum até pode aparecer em algumas das imagens. A gente fez uma apresentação porque, mais do que falar, a gente quer mostrar um pouco da atividade do órgão. E sim, o IMETRO ele tem sido um órgão de reconhecimento de nível nacional, mas eu fiz questão de fazer uma apresentação expositiva, mas para trazer exemplos do que o órgão vem fazendo, mas para trazer mesmo o conhecimento do que faz o IMETRO e por que ele é tão importante para a economia de Santa Catarina. Então, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Sorato, eu sou servidor de carreira, servidor público federal de carreira do IMETRO. O IMETRO é um Instituto Nacional de Metrologia, é o órgão que estabelece as regras no país todo. Em cada estado, o IMETRO tem uma representação. Aqui em Santa Catarina, ele tem como órgão delegado o Instituto de Metrologia de Santa Catarina. Bom, essa figura que a gente vê em tela, ela mostra um pouquinho de como o IMETRO é importante para o nosso dia a dia, como é que as medidas, como é que a segurança de produtos está no nosso dia a dia, né? Desde o momento que você acorda em casa e ligou o interruptor da luz, aquela energia ela vai ser medida num... a gente chama relógio de luz, né, mas num medidor de energia elétrica. É com base naquela medida que eu vou pagar minha conta no final. Então, eu preciso confiar naquela medida. Da mesma forma que eu liguei a torneira para lavar o rosto, tomar um banho, aquela água também está sendo medida num medidor de passagem de água no hidrômetro, que também precisa ser controlado. Sair de casa para ir para o trabalho, precisei abastecer o carro, eu vou até um posto de combustível. É o IMETRO que assegura que você vai receber a quantidade certa de combustível pelo qual está pagando, né? E assim vai, vou fazer compras no final do dia para levar, né, para casa. Todos aqueles itens que a gente encontra no supermercado são produtos pré-embalados, produtos que foram empacotados, medidos, sem a presença do consumidor. E, portanto, eles precisam também obedecer regras. E, da mesma forma, centenas e centenas de outros produtos também em que o IMETRO torna compulsória a regulação, né, a certificação, e que, posteriormente, eles precisam ser avaliados no mercado catarinense, né? Então,
Eu vou passar algumas imagens, eu acho que vai ilustrar bem o que faz o Inmetro. Então, essa primeira figura mostra, então, como está no nosso dia a dia, né, as medidas que nos rodeiam, né. Só que para então, trabalhar em todo o território nacional, o Inmetro ele precisa ter esses braços, que a gente chama braços de órgãos que fazem a vigilância de mercados, que vão fazer o que a gente conhece mais como fiscalização. Então, em cada estado, o Inmetro tem uma representação, seja ela federal, como acontece no Rio Grande do Sul e em Goiás, seja ela estadual, como acontece nos outros 24 estados. Então, funciona dessa forma. O Inmetro é o órgão regulador, só que ele não tem braços para fiscalizar o país todo. Ele precisa delegar parte de suas competências para que outros órgãos, na sua grande maioria órgãos estaduais, façam a fiscalização. Então, aí tem um pouco de como é que funciona isso. Todo esse trabalho é feito por meio de planos de trabalho pactuados, com metas pré-estabelecidas, o plano de aplicação de recursos também. E muita gente não sabe, deputados, que o recurso utilizado pelo Inmetro, quase que na sua totalidade, 100% dos recursos utilizados pelo Inmetro, ele é oriundo do governo federal. Alguns serviços que o Inmetro presta tem sim uma receita, que é feita por meio de guia de recolhimento da União, vai para a União, e depois boa parte desse recurso volta para que a gente possa pagar os salários do pessoal, para que a gente possa fazer os investimentos em laboratórios, diárias e todas as outras despesas que compõem o custeio do Instituto. Então, nós dependemos muito desse orçamento da União, né? Isso é importante a gente entender já no início. Mas eu vou passar, então, alguns... Acho que ele travou. Não, foi. Então, hoje o Inmetro tem a sua sede, Inmetro de Santa Catarina, tem a sua sede lá em São José, é sede própria do governo federal, e hoje a gente está lá como usuário, né, dessa, vamos dizer, inquilino, mas já quase como se fosse propriedade nossa em Santa Catarina. E temos regionais lá em Chapecó, Joinville, Tubarão e Itajaí. E dessa forma, então, a gente faz o trabalho em todo o estado, porque precisamos visitar milhares e milhares de estabelecimentos, ou que tem um instrumento de medição que é regulado pelo Inmetro, ou que oferece algum tipo de produto ou serviço também regulado pelo Inmetro e que, portanto, deve obedecer à legislação metrológica e também de segurança e de conformidade de produtos. Bom, um dos primeiros itens que a gente gosta sempre de trazer quando vai mostrar o serviço do Inmetro é a bomba medidora de combustível. Por quê? Porque é um mercado gigantesco, somente em Santa Catarina são mais de 30 bilhões de reais que são comercializados de combustíveis líquidos, gasolina, diesel e álcool, né? E para o consumidor final, no caso, né, as bombas medidoras dos postos de abastecimento, elas têm sim que ter um modelo aprovado pelo Inmetro e passam por verificação periódica do Inmetro. E eu tenho a satisfação de dizer que, diferentemente do que acontece em outros estados, aqui em Santa Catarina, em 2024, nós vamos fechar com 100% das bombas medidoras de combustíveis verificadas em nosso estado. E eu vejo muito que é isso que faz com que os índices de regularidade em Santa Catarina estão tão baixos. Nós não temos fraudes, não encontramos fraudes metrológicas. Sim, nós reprovamos muitas bombas por erros de medição, erros contra o consumidor, mas são pequenos erros que acontecem muito por um desleixo, um descuido do próprio proprietário. Nós não encontramos fraudes que configura aí um problema sério para o mercado, né? Por que eu trago esse exemplo? Porque a gente tem próximo aqui no Paraná, São Paulo, até mesmo Rio de Janeiro, exemplos claros de fraudes que vêm acontecendo nesse tipo de medição. São Paulo já encontraram 12% de erro, enquanto o erro estabelecido pelo Inmetro é de 0,5%. Então, é permitido um erro de até 0,5% no abastecimento. Isso é tranquilo de se fazer com a tecnologia que nós temos hoje nas bombas medidoras. E São Paulo encontrando erros de 12%. Rio de Janeiro, no final de semana, que eles sabem que é quando não há fiscalização, chegaram a pegar bombas com erros de 24%, né, que é verdadeiro absurdo. Só para a gente ter um exemplo de como esse erro pode impactar o mercado, né? Se nós tivéssemos esse mercado de 30 bilhões em Santa Catarina, um erro médio de 2%, que está bem acima do máximo admissível, que é de 0,5%, isso traria de prejuízo para as negociações em torno de 600 milhões de reais no ano. Em sua grande maioria, um prejuízo assumido pelo consumidor, que acaba sendo, nesse caso, o elo mais fraco dessa negociação.
E por que eu faço questão de tomar mais tempo nesse exemplo? Porque ele mostra que não é só o comércio justo, não é só a proteção do consumidor. Nós sabemos que as margens nos postos de combustível trabalham com... O mercado trabalha com margens muito apertadas. Então, qualquer 1% que se tenha de erro numa bomba vai trazer uma vantagem competitiva tão grande para aquele empresário fraudador ou que está colocando erros de medição de forma proposital, de forma ilícita, que acaba desequilibrando todo o mercado. Então, a gente tem... como é que você, empresário de boa-fé, vai concorrer no mercado competitivo com margens apertadas com uma empresa que estabelece uma fraude de medição, né? Então, eu estou dando o exemplo do posto, mas poderia acontecer em qualquer outro produto. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente ter mais tempo de debater no final. Balanças também são instrumentos que movimentam volumes gigantescos de mercadoria em nosso estado, seja a balança que está lá no supermercado, na padaria, no agropecuária, no pet shop, no hortifruti, no mercado público, enfim, no açougue, na peixaria, mas as balanças também de farmácias de manipulação que pesam medicamentos, que a gente precisa acompanhar, né, a quantidade de princípio ativo que vai, até mesmo balanças de grande porte que pesam os veículos, transportam cargas em nossas rodovias, né? Então, outro exemplo bastante interessante de instrumento de medição regulado pelo Inmetro e também verificado anualmente pelo Instituto de Metrologia de Santa Catarina. Balanças clínicas também, outra categoria, e aí já entrando na área da saúde, não só balanças pediátricas e de adultos, mas também verificamos a confiabilidade das medições, por exemplo, dos medidores de pressão arterial. Então, os medidores de pressão arterial e os próprios termômetros clínicos, né? Então, quando você vai ao médico, tem 3 medições que ele não deixa de fazer, quer dizer, não deveria deixar de fazer, né? Que é medir o seu peso, medir a sua temperatura e medir a sua pressão. Todos esses 3 instrumentos são regulados pelo Inmetro Nacional em todo o país e aqui eles passam por verificações periódicas, em alguns casos anuais, né? Outros ali o termômetro é só aprovação de modelo quando ele é novo. Um outro item ainda nessa área da saúde, mas já entrando na segurança do trânsito, né, que são os etilômetros, os bafômetros, né? Como vai, deputado? Tudo bem? Eu acho que eu esqueci de convidar o deputado. Eu convidei a assessoria do deputado, mas esqueci de convidar o deputado. Sorado. Pois é, então, desculpa aí, porque era para ter formalizado. Olha só. E eu ainda falei, Azael, chama a turma lá para assistir a apresentação. Falei, Renata, Paula, me ajuda aí, Juca. E esqueci de falar com o deputado. Pô, erro de... Coisa que só acontece nas melhores famílias, né? Mas vamos lá. Bom, então, nós temos os bafômetros. Ainda na parte de segurança do trânsito, os radares de velocidade. Então, quem é que quer tomar uma multa? E aqui, né, hoje nós estamos com lei seca nos bafômetros, né? Como é que... A gente não pode admitir um erro qualquer que seja nesse instrumento, porque você pode ser autuado, pode ter sua carteira apreendida, veículo apreendido, por um erro, às vezes, né, do equipamento, da medição. Então, são situações sensíveis onde a metrologia ela entra muito forte. Mesma coisa os radares, quem é que quer tomar uma multa por causa de um erro do medidor de velocidade, né? Então, são itens importantes que são regulados em todo o país. Cronotacógrafo, que é um equipamento, é como se fosse a caixa preta dos aviões, também temos nos veículos que transportam passageiros, transportam cargas, um equipamento que mede a velocidade do veículo, a distância percorrida, o tempo de parada para saber se o caminhoneiro está descansando. Então, são equipamentos muito importantes para a gente saber, em caso de acidente de trânsito, para perícias, né? Então, um outro item importante, eu vou acelerar um pouquinho. Bom, aqui eu tenho que falar um pouquinho em produtos pré-embalados, né? Cesta básica, principalmente, é o carro-chefe, é onde a gente mais investe esforços, né? Por quê? Porque são os produtos mais consumidos, né? Quem é que vai assegurar que aquele pacote de arroz, aquele quilo de feijão, aquela garrafinha de óleo de soja tem realmente 900 ml, né? Então, todos esses produtos que o consumidor não acompanha a medição, tu não pega a granel e pesa numa balança verificada pelo Inmetro, tu vai lá simplesmente na gôndola, pega, bota no carrinho, traz para casa e tu confia que aquele arroz, aquele feijão, aquele café, aquele papel higiênico tem 30 metros, né? Que aquela caixa de palito tem 100 palitos, enfim,
são produtos que todas as medidas dos produtos, então, são reguladas pelo Inmetro Nacional e passam por fiscalizações periódicas, e a cesta básica é um dos itens que a gente fiscaliza bastante, e eu tenho a satisfação também de dizer aos senhores que aqui em Santa Catarina os erros são baixíssimos, é menor do que 2% a irregularidade de produtos irregulares que a gente encontra, e os erros também são bem baixos. Nós não evidenciamos fraudes metrológicas em produtos da cesta básica de alimentos. Só que, ainda na parte de produtos, e aí eu já entro agora aqui, um dos primeiros vilões que a gente tem, deputados, que é o pescado congelado. Ele também é um produto pré-embalado, ele é um produto que tem que estar etiquetado, ele tem que ser vendido. Sim, ele pode vir com uma casquinha de gelo, que é para proteger o glaciamento, que é importante para proteger a integridade do produto, só que existem limites que o mapa coloca, e também o consumidor, o fabricante, o acondicionador responsável pelo produto, ele precisa trazer a indicação correta para que o consumidor possa fazer a melhor pesquisa na hora da compra e levar para casa. Quem é que nunca comprou 1 quilo de camarão, chegou em casa, descongelou e teve um susto que não vai conseguir alimentar a família ou aquele casal que tu convidou para um jantar, alguma coisa, você não vai conseguir porque aquele quilo se tornou meio quilo depois de congelado, né? Então, esse é uma responsabilidade do Inmetro. E por que eu digo vilão? Vilão porque nós temos encontrado os produtos, uma quantidade muito grande de marcas reprovadas. E aí não é o problema só da reprovação alta, 35%, ou seja, de cada 10 produtos que você coleta no mercado, mais de 3 deles nós temos reprovação, né? E o problema não é só isso, o problema é que esses 30 que você traz, esses 30 produtos reprovados, eles têm, esse 30% de reprovação não são pequenos erros como a gente está encontrando na cesta básica ou na bomba de combustível, são erros gigantescos, são verdadeiras fraudes metrológicas que a indústria está fazendo, não só de Santa Catarina, mas eu não quero generalizar, porque, como eu falei, são 30% de reprovação, então nós temos empresários de boa-fé, mas nós temos empresas trabalhando com fraude metrológica no pescado e que estão sendo combatidas, parceria com o Ministério Público e por aí vai. Eu não vou me ater muito aqui, eu sei que é um assunto interessante de falar, deve estar vindo dúvidas, a gente no final abre para perguntas, eu quero avançar um pouquinho, por quê? Porque ainda dentro dos produtos pré-embalados tem os produtos que a gente chama institucionais. O que são produtos institucionais? São aqueles que são mais adquiridos por instituições, por grandes empresas, por órgãos de governo. E nós começamos a intensificar a fiscalização nesse tipo de produto, que não é um produto que você encontra ali no supermercado comum, né, no mercadinho da esquina. Você vai encontrar em grandes atacadistas, é um produto que às vezes você nem encontra no mercado, empresas participam de licitações e entregam o produto direto para o órgão que adquiriu. E nós estamos encontrando fraudes assim que é para deixar cair os cabelos mesmo. Aqui eu trago 2 exemplos, o papel interfolhado, papel toalha interfolhado e o papel higiênico rolão. Então, é produtos que você não vai ter em casa, você não chega ali na esquina e compra, né? Você não leva para casa um rolão de 300 metros ou de 500 metros de papel higiênico. E também quem compra não costuma desenrolar para ver se tem 500 metros. Quem é que vai desenrolar 500 metros de papel higiênico? Como é que vai enrolar depois? Então, é um produto que acaba não tendo muita inspeção na hora do recebimento e nós temos encontrado verdadeiras fraudes. Pedimos uma reunião com o governador Jorginho, apresentamos o problema para ele. Havia uma desconfiança muito grande de que produtos estavam sendo entregues nos almoxarifados do governo, né, produtos irregulares. Então, assim, o problema não é a fraude na compra pública, o problema é a fraude no produto que está sendo entregue pela empresa que ganhou a licitação pública. Esse é o problema que a gente vem encontrando hoje. Aqui nós temos 2 exemplos, mas são N outros, né? E aqui também erros gigantescos. Aqui, o pessoal está aqui, o pessoal da fiscalização, nós estamos encontrando erros aqui também que chegam a ultrapassar 40%. Ou seja, o rolo de papel higiênico que deveria ter, por exemplo, 500 metros, a gente está encontrando 190. O que era para ter 300 metros, nós estamos encontrando 160. Quer dizer, são 40%, em alguns casos 45% de erros. Por que eles fazem isso com tranquilidade? Ele já ganhou a licitação, então eles abaixam o preço na licitação, isso é a concorrência desleal, é isso que eu digo. É por isso que é importante o Inmetro na área da economia, o Inmetro na área das relações de consumo, principalmente na transação de compra e venda entre instituições, né? B2B, que a gente chama, né? Por quê? Porque tem empresas que se especializaram a ganhar licitações e não é uma realidade só de Santa Catarina, nós somos um dos primeiros estados que está combatendo essa fraude. São Paulo já nos ligou para saber o que a gente está fazendo em Santa Catarina, Maranhão também ligou mês passado para saber o que nós estamos fazendo, e eu espero sim que a gente crie uma onda para que todo o país
todos os órgãos delegados do Inmetro, naquele mapa que a gente viu ali, possa trabalhar no combate à fraude de produtos que estão sendo comprados por instituições, seja ela pública ou privada. Nós temos várias reclamações de grandes empresas também que compraram o produto e depois um iluminado lá foi contar e não tinha quantidade. Eu trago esses 2 exemplos, mas assim, são vários outros que a gente tem aqui, alguns exemplos. Então, depois de conversar com o governador, o que ele disse, Sorato, encabeça um programa, conversa com os secretários das áreas. Então, nós temos hoje uma parceria com a Secretaria da Fazenda, que está colocando recursos para que o Inmetro possa se reestruturar, abrir novos laboratórios para melhor atender essa demanda. Nós estamos em parceria com a Secretaria de Administração. Esse programa Compra Segura SC, nessa parceria do Inmetro com a Fazenda, com a Administração e com a CGE, ele faz parte de um programa maior do governo, que é o Compras SC, né, que o pessoal já conhece, que é aquela iniciativa de centralizar as compras para conseguir melhores preços e por aí vai. Então, dentro desse programa, o governador nos pediu para implementar esse projeto e ele já está funcionando e nós estamos encontrando, assim, já tem empresa mandando caminhão para repor assim, o que havia sido entregue a menor, né? Então, um trabalho que já está gerando resultados e a gente vai trabalhar muito mais na parte preventiva, né? O Inmetro hoje não tem braço para fiscalizar todas as compras dos órgãos de governo. Provavelmente a Alesc também seria muito bem-vindo, uma parceria do Inmetro com a Alesc para ajudar a fiscalizar as compras também da Assembleia e qualquer outro órgão público, né? Mas a gente não tem estrutura hoje para atender todos, então o governador está reestruturando o Inmetro para que a gente possa ter laboratórios não só em São José, mas também em Tubarão, também em Joinville, Itajaí e Chapecó, que são as nossas regionais. Aqui eu trouxe alguns exemplos, pessoal, de produtos institucionais, né, onde a gente tem encontrado fraudes, né? Mas eu estive olhando a relação de compras de governo, são mais de 2.000 itens. E aí, olha só, se nós temos 2.000 itens e todos eles são produtos pré-embalados, eu não vou dizer que todos eles estão reprovados. A gente tem encontrado um percentual de reprovação alto, né? Nos almoxarifados que a gente tem visitado, a gente tem encontrado aí um pouco mais de 40% de reprovação nos produtos. Quando a gente pega o produto, nem todos são fraude de 30%, 40%. Tem lá aquele que está com erro de 3%, 4%, que já é muito acima do máximo permitido. Eu não falei, mas o erro nesses produtos aqui, na sua grande maioria, o permitido é 1,5%. Então, aquele fardinho de papel toalha de 1.000 folhas, ele pode ter 985 folhas. Não há problema, está na legislação. Mas o problema é que eles estão vindo com 600 folhas, 650 folhas, né, em vez de vir com 985. Então, nós estamos encontrando fraude nesse tipo de produto e a gente vai entrar na área da saúde. Na época, conversamos com a secretária Carmen Zanotto, hoje é com o secretário Diogo. Nós vamos entrar na área das escolas, Secretaria de Educação. Nós vamos fazer um verdadeiro trabalho de regularização dos produtos que estão sendo entregues nas compras de governo e isso está servindo de exemplo para o resto do país. Mas vamos avançar aqui. Meu tempo já deve estar se esgotando. Já passou? Eita, nós, eu falo demais, deputado Mioto. Para terminar agora, então, até agora a gente falou de fraudes nas medidas, fraudes metrológicas. Mas nós temos alguns problemas também com uma outra área muito importante do Inmetro, que é a área que cuida da segurança. Ela não tem muito a ver com a medição, com a medida, mas ela tem tudo a ver com o desempenho, com a qualidade de um produto, com a segurança de produto. Você já deve ter visto esses selos em vários, capacete, extintor de incêndio, enfim, materiais elétricos em geral, e é um produto que o Inmetro tem uma série de produtos, são mais de 600 itens hoje, que o Inmetro percebe que se aquele produto não for produzido de forma a atender determinadas regras, determinadas normas, ele pode vir a oferecer muito risco à saúde e segurança do consumidor. E para essa gama de produtos, que são mais de 500 seguramente, o Inmetro ele torna ou compulsório uma certificação, e aí o fabricante ou importador ele precisa submeter o seu item para um laboratório para fazer ensaios, e ele só pode ir para o comércio, para o mercado, depois de já estar selado, depois de já ter aprovado nos ensaios. Vamos ver alguns exemplos rápidos, eu não vou mais me alongar nos comentários. Artigos infantis, né, no passado nós tínhamos produtos tóxicos, né, substâncias cancerígenas que vinham no látex, por exemplo, da chupeta e do bico da mamadeira, né, ou no revestimento das tintas de alguns brinquedos, né, carrinhos que tombavam facilmente, que o freio não funcionava, enfim. Eu vou avançar. Eletrodomésticos, né, para que consumidores não venham a tomar choque elétrico por conta de irregularidade num eletrodoméstico, né. Eletrodoméstico, não só a questão da segurança elétrica, você já deve ter visto essa etiqueta em ar-condicionado, em refrigeradores, né? É uma etiqueta que mostra a eficiência energética do eletrodoméstico.
Também é um programa do Inmetro Nacional e que a gente fiscaliza. Isso mostra para o consumidor que aquele eletrodoméstico ele consome tanto, quanto que ele consome de energia, por exemplo, né? Então, materiais de construção civil, eu vou passar. Materiais elétricos, para que não venham com material ferroso, que a gente sabe com o tempo o que acontece com o ferro, ele oxida, ele enferruja, pode causar curto-circuito. Mas aqui eu quero contar rapidamente, ainda na área de materiais elétricos, que é um outro vilão, né? Assim como apresentamos o pescado congelado, os produtos institucionais, nós temos também nessa área da qualidade de segurança fios e cabos elétricos, que é outro grande vilão das fraudes. Não só porque o rolo não está vindo com 100 metros que deveria vir. É muito pior. Eles estão fraudando o diâmetro do fio, deputado. Então, quer dizer, um fio que deveria ter 2,5 milímetros está vindo com 2,1, 1,9. O de 1,5 está vindo com 1,2, 1,1. E o pior ainda, além de reduzir o diâmetro do fio, eles mudam o cobre, eles tiram parte do cobre, que é o metal utilizado hoje em fios e cabos, né, para condução de energia, porque o cobre é um material que resiste ao tempo, que conduz energia, e eles vão substituindo o cobre porque eles chamam de halo-cobre, que é uma composição de alumínio com cobre. O que acontece? Você substituiu uma parte do cobre por alumínio, você aumentou a resistência do fio, ele não consegue transmitir a mesma quantidade de energia que é esperada. E aí sobrecarrega os quadros de energia das edificações, superaquece, pode derreter o revestimento e causar até curto-circuito e incêndio. Graças a Deus, em Santa Catarina não tivemos problema ainda desse tipo, mas sim estamos encontrando fraude nesse tipo de produto. Nós não tivemos ainda problema de fogo em edificações cuja a causa tenha sido decorrente de um material elétrico de baixa qualidade, mas nós estamos vigilantes. Para encerrar, artigos de saúde também, alguns que têm certificação compulsória, equipamentos de proteção individual, eu vou passar mais rápido, componentes automotivos, tem vários itens de um automóvel hoje que tem certificação compulsória pelo Inmetro e que a gente fiscaliza no mercado, itens de segurança, pneus, freios, suspensão e por aí vai. Dentro das nossas casas, botijão, mangueira e o regulador de pressão, né? Quem já não ouviu história de botijão explodindo, de vazamento que causaram incêndios, enfim. Tudo isso, certificação compulsória do Inmetro, fiscalização do Inmetro de Santa Catarina, não só para proteger o consumidor, como eu falei, mas também para garantir o comércio justo e a concorrência leal no mercado catarinense. Artigos escolares, estamos acabando o ano, já vamos começar agora compras, né, para volta às aulas, também presença de metais pesados, metais tóxicos, a gente verifica muito, além da quantidade desses itens, né, de quanto que vem em cada item. E para terminar, de fato, produtos têxteis, não é de fato uma certificação, mas o Inmetro exige que ele tenha uma etiqueta mostrando a composição do produto, né? Essa etiqueta, então, o consumidor pode tomar melhor decisão. Tem pessoas que têm alergia a algum tipo de fibra, né, e não pode colocar não pode ter contato com determinado tipo de fibra, ele precisa saber o que ele está comprando. E para que ele não venha também comprar gato por lebre, acha que está comprando uma camisa 100% algodão e, na verdade, ela é 90% de viscose, por exemplo, né? E isso também não só para proteção e informação ao consumidor, mas também para assegurar essa concorrência leal no mercado. Quanto sofreu a indústria têxtil catarinense quando abriu-se as importações e começou a vir malha da China, malhas que não cumpriam, né, que dizia que era 100% algodão e não era, né? Então, e agora, para terminar mesmo, é o último slide, segurança de serviços. Até aqui eu falei da segurança de produtos, mas tem vários serviços também que, se não forem entregues da maneira correta, obedecendo determinados procedimentos e também fazendo uso de equipamentos certificados, ele pode sim oferecer risco ao usuário daquele item que está sendo realizado o serviço, como, por exemplo, instalação do GNV veicular, manutenção de extintores de incêndio e reforma de pneus. Eu vou encerrando por aqui. E como última mensagem, deputados, dizer que sim, o quadro do Inmetro é muito qualificado. Nós temos o servidor governador Jorginho Melo, que de imediato já autorizou que o Inmetro iniciasse junto ao Executivo um pedido, né, de reestruturação, de retribuição financeira para esses fiscais, para que eles possam ter a sua retribuição equiparada, eu estou falando só equiparada à média nacional. Hoje, como vocês viram ali, nós temos congêneres em todos os estados. E a remuneração do servidor de Santa Catarina está entre as 3 piores dos 26 estados da federação. Isso, como diz o nosso próprio governador, não combina com Santa Catarina. Então, o governador autorizou, nós já tramitamos em todas as secretarias e já está aqui na Assembleia, já passou na Constituição de Comissão e Justiça e deve estar tramitando agora na Comissão de Administração e Finanças um projeto do governador
para implementar uma retribuição financeira a esses servidores, que não vai dar nenhum tipo de salário fora do que é de fato justo e esperado para eles. E é isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez, deputado Mioto, todos os deputados que compõem aí a comissão de Economia e Tecnologia, e me coloco à disposição aí nos minutos que sobraram aí, se é que sobraram, né, para a gente poder responder alguns questionamentos, e colocamos o Inmetro à disposição da Assembleia e da comissão. Muito bem, agradecemos o Alexandre. Tranquilo, o senhor passou só 10 minutinhos, tá? Tá bom. Tolerável, né? Parabenizá-lo pelo trabalho, e nós temos algumas perguntas também dos deputados, mas eu gostaria de enaltecer o papel que vocês fazem, os fiscais, e eu até como pastor me recorro aqui da Bíblia Sagrada. Provérbios 16:11 diz assim, que o peso e a balança justos vêm do Senhor, obra sua são os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o governo. Perfeito. Então, o que vocês fazem é algo que tem referência bíblica, inclusive agrada a Deus. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu coloco a palavra à disposição dos senhores deputados, recebendo também nosso querido deputado Stener Sorato, que abrilhanta aqui a nossa comissão. Coloco à disposição dos deputados que estão online, deputado Cadorim, deputado Berlanda, que também estava online, agora está aqui presente, deputado Sorato, que queiram interagir, fazer algum questionamento, e até para a gente já abrir esses questionamentos, essa questão muito bem colocada também da equiparação salarial, que tem total apoio dos deputados. Terceiro pior estado em remuneração, não condiz, como disse o governador Jorginho Melo, não condiz com a realidade do nosso estado e nem com a eficiência e a eficácia do trabalho que vocês fazem, que gera qualidade de vida para as pessoas, segurança naquilo que as pessoas estão comprando, com um comércio justo e concorrência leal, como muito bem citasse. Gostaria apenas de, para ampliar um pouco o debate, saber da questão do plano, se existe um plano de carreira no Inmetro também, se já tem, quantos laboratórios tem no Estado, essa questão de planos de expansão, o que acontece com as empresas irregulares, né, qual é a medida de fiscalização. Isso, temos várias questões também com produtos irregulares, o que é feito, se é devolvido, destruído, enfim, como as pessoas podem fazer as denúncias também para o Inmetro. E, enfim, só para abrir aqui, passo aos deputados também, que possam interagir. Deputado Matheus. Família primeiro, deputado... Visitantes. Recordando que o senhor falou muito bem que o senhor é funcionário de carreira, né? Porque hoje, com a rede social, meu Deus do céu, né? Então, pessoal, está tudo certo, funcionário de carreira, ok? Parabéns. E é mais velho, o senhor falou também, né? 4 anos. Um pouco mais velho. E na nossa tradição familiar, o mais velho geralmente é que coordena aí. E né? é mais inteligente também, pelo jeito, né? Deputado Stener Sorato. Deputado Jair Mioto, presidente dessa comissão, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Não faço parte da comissão, mas agradeço a gentileza que a gente possa estar participando dessa apresentação, desse tão importante órgão que é dessa autarquia, que é o Inmetro Santa Catarina. Cumprimentar o deputado Berlando, o deputado Matheus Cadorim, o Alexandre, né, que fez essa bela explanação, e com certeza isso é resultado de todo esse corpo de servidores aqui do Inmetro Santa Catarina, que sem dúvida fazem um grande trabalho. É impressionante, né, às vezes, a forma como o ser humano trata os demais, quando a gente vê que você ganha uma licitação, muitas vezes ele dá um deságio lá no preço de 20%, mas ele cobra esse deságio aqui, entregando muito menos do que deveria entregar. Exatamente. Então, na verdade, ele está praticando, né, primeiro, uma fraude enorme, uma falsidade ideológica, enfim, uma série de crimes aí que poderiam ser apurados além da infração administrativa, né? Então, acho que é importante demais esse trabalho que vocês estão fazendo para o Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina, né, o governador sempre fala, é o Estado de excelência, é um Estado que dá exemplo e, pelo que vejo,
no que se refere ao Inmetro, também vamos dar exemplo para o resto do Brasil. E, principalmente fazendo com que a própria autarquia fiscalize o próprio governo. Então, acho que isso é o futuro. Também é importante a gente falar aqui dessa questão da valorização profissional. A gente vem lutando aí praticamente 12 meses, fez todo um trâmite dentro do governo, deu tudo certo, que seria a parte mais difícil, né, que é encontrar os recursos, e isso eles fizeram um trabalho muito bem feito, porque aumentando melhor, dando essa gratificação para o servidor, não é o caixa do governo do Estado que vai pagar o deputado Matheus Cadorim, ele vem pelo governo federal. Então, é até um jeito da gente diminuir a diferença do que o catarinense paga de imposto e o que o governo federal retorna para Santa Catarina. Até nisso, nessa oportunidade de uma maior valorização salarial, é um jeito da gente diminuir aquela diferença de para cada R$10 que nós mandamos, a gente recebe 3. Então, é importante até nesse sentido. E essa valorização profissional, ela hoje está aqui na Assembleia Legislativa, neste momento na Secretaria de Finanças, eu não faço, na Comissão de Finanças, eu não faço parte da Comissão de Finanças, não sei se tem algum dos colegas aqui, se puderem nos ajudar a fazer esse destravamento lá para que possa seguir e a gente até a última sessão do dia 18 de dezembro possa estar votando, já que esses recursos já estão assegurados pelo governo federal no orçamento de 2025. Se a gente deixar para aprovar só em 2025, nós vamos estar perdendo esses recursos para Santa Catarina. Então, fica aí o pedido para os colegas deputados e, mais uma vez, parabéns aí o Inmetro Santa Catarina. Deputado Matheus Cadorim. Presidente, obrigado aos presentes aqui que estão nos acompanhando. Alexandre e toda a equipe, parabéns pelo trabalho. É uma instituição onipresente, né? Absolutamente qualquer coisa que a gente olhe, do alfinete ao foguete, muito boa frase. E quanto mais a gente pensar em tudo que está acontecendo aqui, tem o trabalho de vocês do Inmetro e do Imetro também aqui acontecendo. Com relação às empresas que fraudam licitação, não estão fraudando o governo, estão fraudando a gente. É o nosso dinheiro sendo fraudado duplamente, né? A gente já paga o imposto e depois ainda recebe um produto fora do padrão, conforme ele tinha sido especificado. Aí tem uma das perguntas aqui que o presidente fez, que eu queria que ficasse esclarecido aqui. O que é feito com essas empresas e como é que a gente pode ajudar numa punição ainda mais severa para quem faz esse tipo de fraude com dinheiro público? Obrigado pela pergunta, deputado. Deputado Nilson Berlanda. Me permite, presidente, quero também saudar todos os colaboradores, a equipe toda. Eu não tenho como não misturar a questão deputado e empresário, até porque eu defendo a indústria e o varejo aqui dentro, como também os demais deputados. E eu, casualmente, tenho uma fábrica de colchão, e a fábrica de colchão, ela passa pelo Inmetro. Sim. E aí eu lembrei no momento que o deputado Sorato falava, no meu caso, não específico, porque eu não consigo vender para o Estado, né? Eu, como deputado, já não posso vender. Mas, em outras licitações de prefeituras, por exemplo, não tem nada que impeça. Vem lá o pedido na licitação que o colchão tem que ter densidade de 23. 23. E aí o nosso é de 23, não é de 20. Não é uma densidade menor. A densidade da espuma está no produto químico que coloca, quanto mais fica a densidade maior. E, infelizmente, a gente não ganha uma. E temos um custo também relativamente baixo, importa o TDI, o poliol da China, mas não consegue. Não teria como fazer com que as licitações públicas elas tenham uma fiscalização após a aquisição. Se o Estado, um exemplo, né, não é o meu caso já, mas o Estado está licitando 5.000 colchões, 10.000 colchões, uma enchente que deu em Santa Catarina. Né? Licita, comprou, após o Inmetro vai lá e verifica. Se o colchão não tiver
a densidade adequada, devolve. Perfeito. Será que não haveria essa possibilidade Sim. de fazer uma amarração lá na licitação, deputado Sorato, você que estava lá dentro da casa? É feito. Nesse programa vai ser feito. Mas como é que vocês querem que eu responda? Vamos de trás para frente ou vamos começar pelo... Como o senhor é o convidado, o senhor tem a preferência. Como o senhor achar melhor. Vamos começar pelo deputado empresário Berlanda. Perfeita, ótima colocação. Sim, o colchão ele tem certificação compulsória no Brasil, então ele tem que obedecer determinadas regras e passar em alguns ensaios para poder ser comercializado. E, de fato, está vindo importação de produto ruim. Nós fizemos, inclusive, um dos programas do ano passado, chegou aí para o Fantástico, voltou aquele programa, análise consumidor, alerta consumidor, e o colchão foi um deles. Santa Catarina, sim, tivemos problema, menos do que outros estados. Aqui, graças a Deus, aqui tudo é em menor escala, né? E a gente está vigilante. Com esse programa do governador, para a gente começar a fiscalizar os produtos que são comprados pelo governo, eles estão aportando recursos no Inmetro e a gente está conseguindo montar um laboratório para a gente analisar. A gente vai começar, porque a análise da densidade é feita em laboratórios e não é do Inmetro, é laboratórios de organismos certificadores. Para a gente poder fiscalizar um produto que já foi comprado, que já foi entregue, a gente precisaria ter um laboratório, a gente está, então, montando esse laboratório, não é nenhum bicho de 7 cabeças, e a partir do ano que vem a gente quer começar a fazer um ensaio na densidade. Não só utilizando balança para pesar e tal, porque não é tão complicado de fazer, mas também para saber o que eles estão usando naquilo ali. Porque eles estão botando areia, para ficar pesado, eles botam areia, que é mais pesado que a espuma, né? Então eles botam areia. Teve casos lá para cima, e aí lá para cima sempre piora a situação, né? De eles colocarem banda de pneu no meio do colchão. Para quê? Para o colchão ficar pesado, e aí quando tu pesa, não, esse está com a densidade correta. Mas tu vai ver, não, é uma espuma macia em cima, outra embaixo, uma placa de borracha, aquilo fica pesado. Então, assim, é absurdo o que estão fazendo. Então, Santa Catarina está saindo na frente com esse laboratório. Eu sei que outros estados estão vindo também para ter laboratórios para que a gente possa fiscalizar o produto já adquirido, e não só a questão da certificação, né? Então, isso sim. E a questão do se pode ser, o que pode ser feito nas licitações. Nesse programa, a gente vai trabalhar em dois tipos de medida. Uma delas reativa, que é pegar o produto, ensaiar e aí autuar a empresa, mandar ele repor, impedir ele de participar de outros processos de licitação. Mas tem a medida preventiva, que eu vejo que é até mais importante, que é trabalhar no edital. Então, no edital, realmente, você que coloca lá que o produto tem que atender a legislação, até aí, ok, como é que é? É óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito. No edital também, você coloca, o produto tem que atender a legislação, certificação do Inmetro, tal. Você coloca lá que ele vai estar sujeito a ensaios de recebimento, não só depois, mas de recebimento já. Só aí já vai correr um monte de pilantra da licitação. Opa, o Inmetro está junto, vai ter ensaio, então não vai dar para eu entrar nessa. Mas vão ter aqueles que vão pagar para ver, esses a gente faz o ensaio, e ele pode ficar até impedido de participar por 5 anos, aí o comprador vai definir quais são as sanções que ele quer aplicar para a empresa que persistir na fraude. Isso não é feito, né, hoje? Começou a ser feito agora com esses produtos institucionais, papel toalha e tal, mas como eu falei, são 2.000 itens, né? Então a gente tá querendo treinar, nós estamos agora, semana que vem, a nova diretora da CEA de compras, Franciele, doutora Franciele, vai lá no Inmetro para a gente estabelecer um cronograma para treinar quem faz editais e também treinar quem está no almoxarifado recebendo o produto. Porque com alguns ensaios rápidos, dá para eles identificar indícios de irregularidade. Aí eles acionam o Inmetro e a gente, então, faz o trabalho de ensaio final, né? Eu quero só acrescentar, e normalmente é fora do Estado. Quem ganha é fora do Estado. E melhor ainda, porque aí a gente pode não ter piedade alguma, né? Tem que ir com tudo. Isso aí. Também, Alexandre, essa questão, falasse da questão salarial, hoje, quantos servidores a gente dispõe hoje no Inmetro? Hoje nós temos em torno de 115 servidores, mais alguns seletistas. Obrigado, deputado. Pouca gente. Pouca gente. A gente consegue se virar para atender o Estado todo, sendo que desses 115, metade, pouco menos da metade, que são fiscais, que estão lá no campo. E a gente precisa de um pessoal de suporte para a tramitação dos processos jurídicos, para toda a parte administrativa, financeira do órgão.
mas a gente precisa reforçar todas as áreas, em especial a que vai a campo, né, os fiscais. Então, o concurso público é muito bem-vindo, já temos conversado com o governador a respeito. Por enquanto, a gente vem se segurando com o que tem, contratando auxiliares para ajudar os fiscais. Então, o fiscal vai a campo com auxiliar, eventualmente no laboratório pode ter mais 2 ou 3 auxiliares para ajudar a fazer os ensaios, as medições. O senhor tinha perguntado a respeito da carreira. Sim, a gente é uma carreira do Estado de Santa Catarina, por mais que toda a lei, né, ela é federal do Inmetro, os recursos também são repassados pelo Inmetro, mas o nosso pessoal aqui ele é de uma carreira do Estado. Quando foi criado lá em 2005 o concurso público para criar o Inmetro, não se imaginava, não sabia muito bem se precisava ter uma carreira específica, se não precisava, e acabou entrando numa carreira comum, e o salário é muito baixo quando a gente compara com outros estados, né? E de lá para cá a gente começou a perceber a necessidade de que o Inmetro, sim, o ideal era que ele pudesse ter a sua própria carreira, né? Um plano de cargos e salários. Não sei se essa vai ser a política do atual governo, precisaria conversar com o governador, mas o que a gente conseguiu, assim, que seria algo mais rápido, é uma retribuição financeira, pelo menos para que eles passassem a ganhar na média do Brasil, né? Para não ficar muito abaixo da média Brasil. O Inmetro também tem parceria com outros órgãos para desenvolver suas atividades? Em alguns desses, como por exemplo do pescado congelado, nós temos parceria com o Ministério Público, né, para fazer a fiscalização desses. Temos também estabelecendo novas parcerias agora com a CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Até um pessoal teve que sair mais cedo, porque hoje é o nosso Pitch Day, mas eu não queria deixar de vir aqui, mas agora às 14 horas começa o Pitch Day do Inmetro. O que é isso? Nós vamos lá na CAT para conhecer a proposta de algumas startups de soluções para problemas que o Inmetro já apresentou para a CAT. Então é uma outra parceria interessante que o Inmetro está estabelecendo para ver se a gente consegue botar mais tecnologia. É claro que alguma daquelas medições de produto tem que ser mesmo contado 1 a 1, não vai ter uma máquina para cada tipo de produto, são 2.000 itens, não tem como a gente ter uma máquina para contar cada um deles, vai ter muito trabalho braçal ali, né? Mas a gente quer, dentro do possível, que a tecnologia nos dê mais eficiência. Essa questão, falasse de pescados, né? Tem a questão sazonal, né? Tem a questão também do calendário, né? Da Páscoa, por exemplo, que cresce. Agora é a época de Natal também. São épocas específicas que exigem essa fiscalização mais específica. E Perfeito. Como que as denúncias podem ser feitas ao Inmetro? Tem uma ouvidoria, tem Dia das Crianças? O Inmetro ele tem um calendário de operações especiais. Então, no início do ano volta às aulas, daqui a pouco vem ali, antigamente tinha até do Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Festa Junina, agora recentemente Dia das Crianças, agora está vindo aí a Operação Natal, onde a gente vai fiscalizar muito a parte de produtos que são mais consumidos, também alguns pisca-piscas, alguns eletrônicos que estão vindo com muita porcaria de fora do país e a gente tem que ajudar o empresário local, né? Qualquer consumidor que encontrar irregularidade pode sim entrar em contato com o Inmetro, a gente até pede que faça. Pode ser por 2 canais, um telefone 0800 643 5200, vou repetir, 0800 643 5200, e também aqueles que não querem conversar, pode mandar um e-mail para ouvidoria@imetro.sc.gov.br. Então, ouvidoria@imetro é IMETRO, não tem o N de nacional, é imetro.sc.gov.br. Muito bem, eu vou pedir até ao nosso pessoal da TVA, quando entrevistar o Alexandre, para a gente já reforçar esse telefone, divulgar pelo órgão de divulgação aqui da Assembleia. E parabéns também por essa aproximação com a CAT, a nossa comissão é Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso. Realmente, com a inteligência artificial, tem muitas soluções que Perfeito. podem viabilizar o trabalho com mais rapidez, mais eficiência, mais agilidade. Pergunto aos senhores deputados que tem mais alguma pergunta. Nós temos 5 minutos para o início do plenário, temos que encerrar, então. É isso? Então, agradecendo o Alexandre, parabenizando, principalmente alguns itens que citaste aqui, a fiscalização das bombas de combustíveis, que realmente estão 100% fiscalizadas, e parabéns também ao governo do Estado por colocar o Inmetro fiscalizando a própria casa, né, para que não seja aquela história, casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Então, o governador Jorginho acertadamente está colocando isso para fiscalizar, e como muito bem pontuaste, Alexandre, não é
do edital ou da concorrência, é depois, na entrega, né, que o pessoal acaba tentando fraudar. E muito boa essa ideia do deputado Berlanda de, no próprio edital, a gente enrijecer um pouquinho a questão de fiscalização do pós-venda, né, depois, quando forem adquiridos. Mas muito preocupante essa questão de 30% dos pré-embalados dos pescados congelados, né, com erros, com problemas, e também essa questão de 40% de outros itens que citasse aqui, como o papel higiênico, por exemplo. Então, parabéns, porque, como dissesse, só do Estado são mais de 2.000 itens, né, que precisam ser fiscalizados. O trabalho é muito grande e e quantos servidores? 120, 115. 115 servidores. Mais uns 30 auxiliares. É pouquíssimo, né, para atender todo o Estado. Então, nossa parceria nessa equiparação salarial aí do Inmetro. Ok? Obrigado, deputado. E dizer, para finalizar, que esse programa de compra segura, de fiscalizar os produtos, ele está tendo tanto sucesso que a gente foi convidado pelo COMAC, pela FECAM, para participar desse último COMAC que teve em Balneário Camboriú. A gente teve lá um momento onde a gente apresentou para as prefeituras. Por quê? Porque, como o deputado Berlanda falou, eles estão... A empresa especializada na fraude, ela está em todo lugar, com as grandes empresas, com as grandes licitações, com as grandes compras, né? Então, eu sempre gosto de colocar isso. Por mais que o Inmetro seja visto como órgão de proteção do consumidor, é a maneira como a população mais enxerga, ele não foi criado para isso. Ele foi criado para dar qualidade, segurança, robustez para o produto brasileiro, para que possa competir em mercados mais exigentes, e é isso que a gente está fazendo nessa nossa gestão, de aproximar mais o Inmetro do setor produtivo, conhecer as suas demandas, e a fiscalização é consequência do nosso trabalho, mas a gente está procurando sempre fazer um trabalho aliado ao bom empresário. Quando a gente combate a fraude, quando a gente tira do mercado o mau empresário, a gente está automaticamente ajudando o bom empresário catarinense. Ok, agradecemos então a presença do Alexandre, de todos os fiscais, servidores do Inmetro, nada mais havendo a tratar. Agradecemos também a presença do deputado Sorato, e declaramos então encerrada a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.